Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta. Hoje os bons papos nos conectam aqui na 92. Quero fazer um convite para você, hoje dia 17, terça-feira, tá bom? 17 de junho, dia D da campanha do agasalho. Então a URC tá com uma campanha bem legal, tá bom? Você vai participar do dia D da URC, você vai juntar e aquecer o inverno de quem precisa. Não precisa dizer muita coisa da campanha do agasalho, né? Em frente à URC, você vai passar hoje até às 17 horas, tá bom? 35 anos da URC, apresentaço pra Criciúma, dia D hoje, presta atenção, você vai passar até às 17 horas de hoje, dia 17, em frente à URC, bem no centro de Criciúma, né? Fácil, você sabe onde fica a URC, tá bom? Leva aqueles agasalhos bons, leva limpinho também, né, cara? Não leva coisa suja, faz diferente, faz uma triagem realmente do que você não usa, leva limpinho, organizado, né? Com certeza o que você não usa vai aquecer esse inverno de muita gente, belezaça? Ela tá aqui comigo, prefeita, olha, prefeita de Uruçanga. Eu quero saber como uma mulher tem enfrentado aquela italianada grossa, né, de Uruçanga, italianada braba. Eu conheço ela, mas ela parece meio brava também, Estela Talamini. Prefeita, que prazer lhe receber, tudo bem, Estela? Olá, boa tarde, mano, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, italianada, gente boa. Gente boa. O italiano é uma pessoa alegre, muito compromissada, muito comprometida com o trabalho. Expansivo, mas ao mesmo tempo muito festeiro, muito alegre, adora uma festa. Então, todo dia tem os seus desafios numa gestão municipal, mas a gente procura tratar tudo com muita serenidade. Problemas vão existir, soluções devem ser dadas, mas do dia a dia a gente procura trabalhar com serenidade, atender o que é possível, resolver aquilo que é possível também dentro de uma programação, com certeza, né? Mas vamos levando. Você não tem cara de que promete o que não pode cumprir. Acertou. Você não, já te olhando já dá para saber que você não promete que não. Sempre vem aquela frase, né? Melhor talvez dizer um não do que precisar tirar esse não de volta. Então, a gente procura trabalhar com responsabilidade. E a responsabilidade demanda também dizer um sim. Esse sim tem que estar muito bem alinhado, muito bem pensado para que as coisas aconteçam. Se não dá, é fácil dizer um não e explicar o porquê do não. O não precisa ser pesado, mas ele tem que ter uma lógica, uma explicação, o porquê daquilo não dá para acontecer naquele momento. Ou se existe uma programação por um sim lá na frente, mas eu sempre parto do princípio de que a gente não pode criar uma expectativa se não puder cumprir com ela. Estela, por ser uma cidade menor, né, Uruçanga é uma cidade mais intimista, quer dizer, todo mundo se conhece, né? O acesso ao prefeito é muito mais fácil. Acesso à sua cadeira, como é que é isso? Então, eu digo que isso é uma particularidade de cidade realmente pequena. É muito bom, é importante, é bom a gente poder conhecer as pessoas. Eu até digo que em Uruçanga a gente pode não saber chamar todos pelo nome, mas a gente sabe se é de Uruçanga ou não. Tá. Isso é um privilégio de cidade pequena. Isso também diz respeito à questão da segurança, de poder conhecer as pessoas, né? Eu até costumo dizer, e até brinco um pouco com essa fala, que eu considero Uruçanga um condomínio de luxo. Por quê? Além dessa questão de conhecer as pessoas, da segurança, é uma cidade pequena, tem uma boa qualidade de vida, está perto de Criciúma, está perto do Tubarão. Eu digo, essas cidades são logo ali e a gente consegue ter um padrão de vida bom. Então, eu quero que Uruçanga cresça em qualidade de vida ainda mais, quero que cresça na questão econômica, que prospere, mas te juro que ela não está geograficamente num tamanho ruim, não. Tá bem, bom viver assim, nesse assim, condomínio, né, de luxo. Para não incomodar muito, produzindo bons vinhos. Isso. E agora como prefeita, você toma muito café e muito vinho. Olha, tem que ter liberdade, tem que ter liberdade. Tem que ter um certo controle, porque se a gente for ver, tem muitos cafés ao longo do dia. Mas a questão do vinho para nós é algo muito importante. Recentemente, essa semana, podemos dizer, não faz uma semana ainda, nós já tínhamos a primeira certificação geográfica, que era o primeiro IG de Santa Catarina, que é o Vale da Uva Guete. Essa semana nós recebemos a certificação DO, de origem de procedência. Então,
isso para nós é muito importante. Nós atingimos assim um patamar de qualidade e na oferta desse produto e a certificação de raridade dessa uva que só tem 55 hectares no mundo. Aqui no nosso Vale da Uva Guete. Claro que o vale compreende não só Uruçanga, mas Uruçanga é que tem a maior quantidade de cantinas. Então, no Brasil, fomos a terceira DO, a terceira do Brasil. Então, isso é um privilégio, nós devemos aproveitar muito essa titularidade para a gente investir ainda mais na questão da produção da uva e prosperar com as nossas cantinas. Hoje nós temos 4, no passado nós já tivemos mais, em torno de 15. Depois, com a mineração, se abandonou os parreirais. E agora é uma retomada. Isso já começou há uns 20 anos atrás, mas agora a gente percebe assim uma retomada ainda mais com uma expectativa maior. Então devemos ampliar essa oferta de parreirais. Isso está dentro dos nossos propósitos. Aumentar, criar paisagens com esses parreirais. Já no começo desse governo nós fizemos um pacto de amizade com Valdo Biagini. Uruçanga já tem um pacto de irmandade com Longarone, cidades irmãs, um pacto, um gemelágio. Agora nós fizemos um pacto de amizade com Valdo Biagini. Valdo Biagini faz parte de um roteiro do Prosecco no norte da Itália. Tem 700 vinícolas de Prosecco e de vinho. Então nós queremos muito, né, com esse pacto, melhorar, ampliar essa troca essa transferência de tecnologia, para que a gente possa investir ainda mais em Uruçanga. Já temos duas pessoas, 2 empresários que vão investir em 2 novas cantinas e queremos tomar esse caminho. Claro, sem deixar de lado de investir na nossa indústria, da nossa agricultura. Eu digo que Uruçanga é bem servida de tudo. Nós temos uma economia bem diversificada e eu considero isso muito positivo para uma cidade. A gente não é refém de uma única fonte de arrecadação, mas queremos ampliar e investir muito forte na questão turística. Me diz uma coisa, você a gente está conversando ali fora, sua história como educadora, né? Um fragmento, não dá para falar sobre nada, mas você acha que é uma prefeita melhor por ter sido educadora? Olha, eu diria que ter sido uma educadora me dá condições e ferramentas para ter um olhar diferente sobre a gestão municipal. E também, somado a isso, um olhar de uma mulher. Então, são as experiências, as vivências, as viagens, tudo que a gente soma de positivo na vida da gente contribui para ter um olhar diferente na gestão do município. Você acha que você tem um olhar mais carinhoso por ser mulher e por ser educadora? Com certeza. Tem, com certeza. Tá. Olha, Uruçanga já viveu tantas outras formas de gestão, tantos outros prefeitos passaram. Na maioria eram ou empresários, ou alguém que veio só do segmento político. Então, trazer essa experiência de professora, que é uma experiência positiva, principalmente em lidar com gente. O professor lida com gente diariamente, tu aprende a lidar melhor com as pessoas, e eu vejo isso hoje como um grande desafio da humanidade, saber lidar com o outro, saber trabalhar em equipe. Então, eu trago essa bagagem positiva. Trago também a bagagem positiva de ter sido funcionária pública, de ter estado na gestão pública. Então, essa vivência, ela soma de forma muito positiva agora no comando da nossa querida Benedetta. Eu trago isso. O nosso vice, o Renato, também veio do setor público e também veio da gestão pública. Então, são essas experiências que eu acho que vai ser positivo. Não acredito muito que vai contribuir muito para a gente ajudar a cidade a prosperar e dar um comando novo para ela. Ô Estela, você tinha mais problema na sala de aula ou na prefeitura? Olha, essa pergunta é muito boa. Os problemas são um pouquinho diferentes, mas são só intensos. Muda um pouquinho de endereço e aumentam muito na proporção. Mas voltando ali a essa ponte com a educação,
no dia a dia da sala de aula, trabalhar na construção do ser humano. Na gestão do município, esses requisitos são fundamentais, porque a gente, ser funcionário público, a gente está servindo as pessoas. Então, está tendo contato, está servindo pessoas. E somado a isso, vem a questão desses propósitos, né? Saúde, educação, infraestrutura, mas o tempo todo, todos esses serviços que são tão diferentes entre eles. Lá na ponta está o ser humano. Então sempre, a gente está trabalhando para ele. Então, ser educadora me coloca nesses caminhos que não é estranho, não são estranhos, e que com certeza é uma ferramenta muito especial para lidar com tudo isso. Quando você fala de ser educador, Estela, poxa, todos nós tivemos nossos professores inesquecíveis, né? E aqueles professores que mudaram a nossa vida. Sempre existe um, né? Eu tenho certeza que você, como professora, foi uma dessa professora, né? que mudou a vida de alguém. Só que na gestão pública você tem o poder de mudar a vida de milhares de pessoas, né? Essa responsabilidade te acompanha? Olha, com certeza. Estar no comando de uma cidade, na governança de uma cidade, é poder resolver e dar solução aos problemas. E como eu falei, seja a Secretaria de Saúde, Educação, Infraestrutura, Social, lá na ponta está alguém esperando por esse serviço. Alguém que está precisando dele, ou da sua manutenção, ou que você ajude a levar a solução. Então, levar a solução, ajudar a resolver e, ao mesmo tempo, sem perder de vista o futuro. Então, não é só um imediatismo. Resolvi um problema aqui, uma dor de barriga ali e está resolvido, não. Fazendo isso, mas de olhos para o futuro, porque a gente tem que projetar a cidade para o futuro. Eu não posso governar olhando só para dentro dos 4 anos. Eu tenho que governar olhando para daqui a 10, 20, 30 anos. Só que a sala de aula é menos burocrática que a prefeitura. Olha, nos últimos tempos... Você acha que não? Acho que não. Nos últimos tempos, na sala de aula, eu te diria que foi muito burocrático também. Eu cheguei a fazer algumas reflexões. Por exemplo, eu estava quase que usando a maior parte do meu tempo planejando, que isso é uma coisa muito trivial do professor, o planejamento semanal, mas nos últimos tempos havia um planejamento. Lá quando eu comecei na educação havia um planejamento anual. Eu, por minha conta, sempre tive meu planejamento semanal. Mas nos últimos tempos era o planejamento anual, planejamento trimestral, planejamento quinzenal e o semanal. Então, nós estávamos usando grande parte do nosso tempo na frente de um computador. E muitas vezes eu me perguntava, nossa, eu estou deixando de pensar melhor a estratégia de um conteúdo novo, de uma dinâmica nova em sala de aula, e estou usando meu tempo mais para o burocrático. Então, alimentar o computador e as planilhas estava me tomando muito mais tempo. Então, era uma coisa que estava me incomodando. Às vezes eu dizia assim para as pessoas, eu não sei se eu não estou tendo dificuldade de me adaptar aos novos tempos, mas isso está me tomando muito tempo. E ser professor de diferentes turmas te demanda muito planejamento. Eu até brincava muito com meus colegas, quem era da matemática, quem era de português, eles geralmente numa carga horária de 20 horas, eles têm poucas turmas. O professor de história, geografia, sociologia, biologia, 2 aulinhas por semana em cada turma, principalmente no ensino médio, que era onde eu atuava mais. Pau pega, né? Nossa, quantos planejamentos. Para ter 40 horas, muitas vezes eu tinha 20 diários. 20 diários com toda essa dinâmica, essa estratégia que eu lhe falei. Estela, só quem foi professor sabe o que você está falando, o que é isso. Então, e muitas turmas diferentes. Nos últimos tempos, nós também tivemos o ingresso de, principalmente, muitas crianças com vários diagnósticos. Então, nem sempre a gente está pronto e preparado para atender tamanha demanda e tão diferentes demandas. Então, cada sala de aula eu poderia ter 2 turmas iguais. Vou dar um exemplo. Primeiro ano de ensino médio. Cheguei a ter 5 turmas de primeiro ano. Mas para cada uma, às vezes, tu tinha que ter um planejamento diferente, porque depende do aluno que estava ali,
das dificuldades que aquela turma tinha. Então, olha como isso é tudo muito trabalhoso. Mas na sala de aula você não tem tantos adversários quanto na política. Nunca, né? Você tem talvez um pai de aluno que quer te matar de vez em quando, no máximo, vai. Então, mas assim, na sala de aula, como na vida da gente, com os filhos, na família e também na prefeitura, eu sempre procuro ouvir, quando tem uma bronca muito grande ou muito séria, eu procuro ouvir os dois lados. A gente erra menos, né, na tomada de decisões. Mas com certeza, é uma cidade inteira e as pessoas têm muita pressa que tudo se resolva. E a gente veio de uma cidade que passou por uma turbulência durante 8 anos. Então as pessoas estão muito afoitas, né? Muitas, não todas, em ter a resolução dos problemas. Eu acho que eu tenho conseguido tratar com tranquilidade. Mas eu digo para as pessoas, a pressa é nossa. A gente também olha para o tempo que a gente tem e a gente vê que ele é pequeno. Mas o que te tira o sono em Uruçanga? De verdade, assim, sabe? O que tira problema mesmo, vamos assim, lá. isso é um problema. Eu vou repetir uma coisa que eu costumo dizer assim, quase que no pé da orelha das pessoas. Não é o buraco, não é o capim, não é o que está ainda por fazer. Muitas vezes o que tira o sono da gente são questões de pessoas, problemas de pessoas, problemas pessoais. Então, algumas tretas aqui, algumas tretas ali. Entraves, algumas coisas que... Picuinhas. Então, às vezes até algumas... colocações que não são verdadeiras, isso me incomoda, mas eu tento tratar. Estela, isso não faz parte da vida, da cadeira que você tá. Você sentou numa cadeira que você é alvo. Então, eu sei. Você sabe disso. Eu sei que a gente na política se fala muito telhado de vidro, agora você é telhado de vidro. Mas assim, são essas questões que acabam te aborrecendo um pouco mais, porque os problemas estão ali. Vão ser planejados para ser resolvidos e isso eu trato com muita tranquilidade. Mas, Estela, quando você fala de problema em pessoas, eu meio que já notei também que 90% das pessoas só precisam de um carinho. Sim, por isso que eu digo, saber lidar com gente é isso. É carinho, às vezes a pessoa que ela quer, no fundo, tudo que ela tá fazendo, que ela quer um carinho, ela quer ser ouvida. Né? Acontece muito. Né? Às vezes aparece alguém lá para resolver um probleminha, mas eu só queria conversar um pouquinho com ela. Não era o problema, né? Era conversar. A gente vai lá, faz uma fala rápida, oferece um café. Só o fato de ter ido aí, né, e a prefeita ter atendido, a gente vê que isso faz bem e é um bem que não te custa muito e não te custa nada, na verdade, né? É o tempo que às vezes briga com a gente. Normal, né? Mas poder atender, poder dar uma atenção. Gostaria de ter 48 horas para isso. Um dia de 24 horas. Um dia de 24 tinha que ser 48. Mas a gente vai dentro do possível dando essa atenção. De que forma que eu procuro fazer isso? Estando nos finais de semana nas festas de comunidade. Então, ou seja, mas a família não briga contigo? Daí eu carrego um pouquinho, um dia, outro não dá, mas a gente procura estar lá porque é uma forma de chegar num local que tu possa conversar com mais pessoas, cumprimentar, abraçar, ouvir, vem embora, assim, com uma caderneta cheia. Normal, né? De pedidos, aqueles que tu nem imaginava que existiam, mas estão ali, mas faz parte. Qual a coisa mais maluca que já te pediram como prefeita? Você falou de pedido, sempre tem pedido de tudo que é tipo. Um pedido maluco, assim? Excêntrico. Alguma coisa que você falou, poxa, nem que eu quisesse, eu podia fazer isso. Assim, por exemplo, eu tenho dito que Uruçanga ficou um pouco atrasada na questão de pavimentações e acesso aos municípios. Acho que todo mundo quer um asfalto na frente da sua casa. Né? Não, eu até hoje fiz essa fala. Foi o tempo que tinha um Fusca numa comunidade para atender 10 famílias, né? O dono do Fusca corria para o hospital, corria para lá e corria para cá, então ele não fazia muito pó. Hoje todas as pessoas, ou é uma moto ou um carro, todo mundo está motorizado. Então o pó aumentou, as pessoas querem um asfalto. E pensando que estamos no século 21, em 2025, deveríamos ter. Então, precisamos ter esse olhar e isso está dentro do nosso plano de governo. Mas assim, as coisas mais, assim, que talvez eu não consigo ver nesse momento possibilidades, é de ligar todos os acessos que o Uruçanga tem para municípios vizinhos. Então, nós estamos trabalhando uma perspectiva que para nós vem de encontro, nesse momento,
com o turismo, é criar um corredor entre Uruçanga e Lauro Miller, que é através Rio Carvão e Santana. Estamos trabalhando forte com o governo do estado nessa perspectiva. Mas saindo dela, nós vamos dar conta de todas as pavimentações? Não, mas todo mundo pede, né? Então é algo assim, não é uma coisa muito esquisita, mas é uma demanda que eu vejo que nós não temos braços e pernas para ela. É que a pavimentação muda a vida da pessoa, né, Estela? Muda. Poxa, quando você pavimenta a rua, um acesso à frente da casa de alguém, você dá dignidade, você dá plenitude, a pessoa muda a vida. E não é só imediatamente uma questão de livrar aquele local do pó, é desenvolvimento econômico. Tudo, né? Então, poder fazer a pavimentação é levar para aquela região ou para aquele entorno desenvolvimento, possibilidade de comércio, de indústria, tudo vai junto com o asfalto. A gente sabe disso. Então, por isso que a gente quer trabalhar nessa perspectiva. A gente só fica um pouco apavorado, nós ficamos um pouco apavorados, porque a questão de recursos é tudo muito curto. Bate na porta do governo do estado, bate na porta do governo federal. O que é de emenda é tudo muito picado, então não dá para fazer uma obra assim tão significativa, tão expressiva. Existem contrapartidas, né? Tem tudo isso, né? Sim, mas trabalhamos nesse começo de janeiro para tentar minimizar isso. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ela, educadora, prefeita de Uruxanga, a maravilhosa, ela aqui, tá aqui comigo, Estela Talamini. Rapidinho eu já volto no Manos Radio Show. Tem recado pra você, o seguinte, ó, presta atenção, Içara e região, dia 28 de junho, tem Arraiá na Tita Ferramentas, das 8 ao meio-dia, com ofertas exclusivas, tem pescaria de brindes, comida típica e muito mais. Baita festa, pode levar a família toda na Tita Ferramentas em Içara, a maior e melhor loja de ferramentas da região. É ampla, moderna, com atendimento de primeira, tá bom? Depois eu vou compartilhar com vocês. Fui lá comprar uma lixadeira orbital, maravilhosa. Depois vou lixar uma mesa lá em casa, Estela, vou fazer um negócio bonito, você vai ver. Tá na SC 445, quilômetro 5, bem no centro de Içara, Tita Ferramentas, dia 28 de junho, é o Arraiá da Tita. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje a política nos conecta. Eu tenho o prazer de receber ela, Estela Talamini, primeira prefeita mulher de Uruçanga, é isso mesmo, Estela? Primeira mulher? Isso mesmo. Na história. Mas Uruçanga fez 147 anos, é a primeira vez que Uruçanga que temos uma mulher. Uma mulher na frente. Isso te traz um peso diferente ou não? Ou você já... Sim, é muito. Mesmo? Tá. Muito. Mas o peso que é baseado em preconceito e não acreditar que você é mulher? O que esse peso? Infelizmente, né? Nós mulheres temos sempre que provar o tempo todo que a gente é capaz. Temos que estar sempre fazendo mais do que a gente poderia. Sempre no intuito de provar que a gente tem essa capacidade. Mas como sendo a primeira mulher, isso me traz uma responsabilidade sim ainda maior. Tenho certeza do trabalho que estou fazendo e o resultado que a gente possa trazer, mas principalmente por estar sendo a primeira mulher, eu quero no futuro inspirar outras mulheres. Então, nós temos que dar certo. Mas você nós temos que fazer bem feito e ir além daquilo que a gente se programou para fazer. Mas você sente que essa inspiração ela existe ou as mulheres não querem a política? Não é uma questão de elas não quererem, eu sempre digo que nós não temos hoje ainda muitas mulheres na política. A mulher pode ter avançado em todas as profissões e avançou, está presente em todas as profissões, mas na política ainda a demanda ainda é muito pequena. Por quê? A mulher já é da natureza dela, ela executa muitas coisas ao mesmo tempo. Eu penso que a geração dos meus filhos, da minha filha e do meu filho, já vai ser uma geração um pouco diferente na questão de dividir tarefas. Mas a minha ainda está nessa transição. Então a mulher, ela executa o trabalho dela, a profissão dela, mas ela ainda tem a responsabilidade quase que inteira da casa, dos filhos, da educação dos filhos. E daí tirar tempo para a política exige de ti ainda um terceiro momento da tua vida. Então, mulher não para lá no bar no final da tarde, tomando uma cerveja, então, de modo geral. Então, essa sobrecarga ainda que a mulher carrega, muitas vezes impede ela de estar na política. Ô Estela, mas como vereadora, a política, por mais importante que fosse na sua vida, não te ocupava, né, o tempo que a cadeira de prefeito te ocupa.
né? São mundos completamente diferentes, responsabilidades completamente diferentes, né? Você vai dormir com problemas diferentes e soluções diferentes. Como é que você avalia os dois mandatos? Dois não, são teoricamente três, né? Três, né? Então, estar no legislativo, para mim, o legislativo hoje eu até vejo às vezes um pouco diferente, algum vereador quase que agindo como executivo, querendo realizar obra aqui, obra ali, e eu até sempre digo, isso não é a função do legislador. Hoje se criou muito essa coisa do vereador ir buscar recurso com o seu deputado. Ótimo, para mim é ótimo, tragam bastante recursos para Uruçanga, mas assim, o que é a vereança? É realmente focar na legislação, na fiscalização, né? O vereador, ele tem que acompanhar, ele tem que entender de executivo também, para poder acompanhar, para poder fiscalizar, mas principalmente se dedicar e se empenhar muito na elaboração e no acompanhamento das leis. Então, terminou essa tarefa, deita, encosta a cabeça no travesseiro, tá tudo bem. Agora, claro que o executivo, então, te demandam uma amplitude maior de demandas, né? São muitas secretarias e cada um com a sua equipe. Então, são muitas tarefas e preocupações diárias. Mas, assim, eu quando estive no Legislativo, eu não executava só ele. Eu não era só vereadora porque eu tinha uma carreira, eu tinha uma profissão. Então, a minha vida, eu até costumo dizer que era um liquidificador. Eu era funcionária do Estado, 40 horas, mais Câmara de Vereadores, administrava uma escola particular que era minha, e eu só conseguia fazer isso à noite. A escola não existe mais? Ela existe, eu vendi depois de 12 anos, está lá, viva, funcionando, que é o Colégio Monsenhor, que é uma escola particular em Uruçanga. Então, nessa conta ainda tinha a família, tinha a casa, então olha só, para ser vereadora, quantas coisas que eu tinha que resolver diariamente e ainda ser vereadora. Isso que ser professor não encerra o teu compromisso na sexta-feira. Nunca, né? Sábado e domingo era o tempo de fazer, elaborar, planejar, corrigir prova. E às vezes eu até me achava um pouco chata diante dos meus amigos, porque muitas vezes eles convidavam, vão em tal lugar, eu disse, não tenho prova para fazer, tenho prova para corrigir. Quer ver quando fechava bimestre, né? Não, tem que fechar. Então, às vezes eu até me achava um pouco chata diante dos meus amigos, porque eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Então, a vida passou tão rápido, com tanta turbulência, que eu não vi as coisas acontecerem. Estela, você falou de professor, eu falei pra você, eu dei aula há 5 anos, e eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma prova. Você não sabe, você vai aprender, você aprende com a vida, né? Eu dei uma prova descritiva, sei lá, 20 questões. E eu passei o meu final de semana corrigindo uma prova, Estela. Eu falei, isso o quê? O que eu fui fazer? Nunca mais eu vou me meter nesse inferno aqui. Não, é só objetivo daqui pra frente, Deus me livre. E às vezes até pra ler umas respostas fora do contexto, nada a ver. Cara. Que a gente ainda pega, às vezes assim, um aluno, outro, e pra decifrar, né? As letras, Estela. Exatamente. Você tem que decifrar. Não, então o professor acaba virando um especialista em receita médica. Então, conhece todas as grafias e tudo mais. Então, é muito trabalhoso, como a gente até já conversou. E principalmente elaborar uma prova, nossa, são várias expectativas. Olha aqui, me diz uma coisa. Para mim, a maior qualidade que o professor tem, ele sabe quando o aluno está enrolando ele. Todo professor sabe. O professor, ele finge que é idiota às vezes, porque ele não quer se incomodar. Quando você transfere isso para a política, né? Quer dizer, tem muito conchavo, tem muito relacionamento, as pessoas vão se aproximar de você por interesse, e é natural que isso aconteça. Você é prefeita, você tem a caneta na mão, né? Você consegue ler as pessoas de uma maneira diferente, já por essas habilidades terem sido treinadas na sala de aula? Você foi bem pontual. A sala de aula te permite ter essa habilidade de fazer uma leitura da fala, do tom da fala, da expressão. Eu digo sempre que eu preciso estar com a pessoa 5 minutos e eu faço uma boa leitura. Já faz, né? Já faço essa leitura. Então, e você tem razão, isso é uma prática de exercer a profissão de professor. Mas quanto ali de preparar a prova, do aluno que possa te enrolar ou não, é porque o sistema nos exige um número e uma nota. Mas se não fosse assim, eu não precisaria fazer prova nenhuma com meu aluno o ano todo.
Eu simplesmente no final do ano me colocaria na porta e eu diria: tu vai, tu fica. Tu vai, tu vai, né? tu vai, tu fica. Sem fazer uma única prova. Só que você precisa de métrica, né? Só que tu precisa de métrica até para que, se você disser você fica, por que você ficou? Tá. Não basta um argumento, tu tens que ter aquilo registrado. Então o sistema te faz. Mas assim, eu vivi o bastante em sala de aula para dizer que nem sempre o teu aluno nota 10 é o que vai dar certo, é o que vai prosperar na vida. É verdade, né? Porque não é o resultado de uma nota. É todo um conjunto de habilidades. Então, o que a gente quer do jovem do século XXI? O que tu espera dele? O que o mercado de trabalho espera desse jovem no século XXI? E com certeza não é um boletim com notas grandes, mas é um jovem que tem iniciativa, é um jovem que tem a criatividade, é um jovem que consiga dar resolução aos problemas, é um jovem que tenha comunicação, então que saiba lidar com equipe, com pessoas. O mundo do trabalho, seja um encanador ou um doutor, vai esperar dele isso. E ele só vai dar certo se ele construir essas habilidades para a vida dele. Então, tu pode fazer dinheiro trabalhando de encanador, tu pode fazer dinheiro trabalhando como doutor, desde que tu construa esse conjunto de habilidades. Tu vai dar certo, tu vai para frente e tu vai te virar profissionalmente. Tanto é que a história nos mostra, nem sempre todo mundo que se tornou um doutor conseguiu se dar bem na vida, e o contrário também existe. Muitas vezes os jovens costumavam dizer assim, quando a gente às vezes cobrava um pouco demais: ah, mas o meu pai fez só até a 4ª série e ele tem a sua empresa. Por quê? Porque ele tinha essas habilidades, né? A iniciativa, a criatividade, a resolução de problemas. Só que às vezes é difícil você dizer isso para ele, porque você poderá estar estimulando ele a não querer estudar. Sim. E quer queira não, a cadeira da escola, a chegar numa diplomação é importante, né? É o caminho que tu segue para te abrir novos caminhos lá na frente. Se tu vai ser engenheiro, se tu vai ser professor, é esse caminho que a escola te dá que tu vai te definir. Mas esse conjunto de habilidades que vai te fazer ser um bom profissional. Agora me diz uma coisa, quando você fala de ler pessoas, né? Você fala de equipe. E você, como prefeita, não faz nada sozinha. Ao contrário, você faz muito pouco sozinha. Você precisa de uma equipe. E para fazer uma equipe, você tem um jogo muito complexo que você tem que jogar como prefeita. Você tem partidos políticos, você tem acordos, né? E ninguém está falando nada contra a lei. São acordos normais de relacionamento, das relações. Essa construção para você, ela foi simples? Porque todo prefeito vem e diz assim: eu quero fazer um corpo técnico. Mas ele sempre esbarra em muitos muros para esse corpo técnico. Como é que foi para você essa construção? Olha, então, Uruçanga, essa última eleição teve algo um pouco atípico. Tivemos 6 candidatos. 6 candidatos, com exceção de um que teve uma coligação, os outros foram todos chapa puras. Então, nós também ganhamos uma eleição. Foi loucura lá isso aí, né? Foi meio doido. Uma cidade pequena, com um colégio eleitoral de em torno de 17 mil eleitores. E com 14 mil que votaram, dividi em 6 candidatos, foi uma eleição bastante disputada. Então, o fato de poder ter ganhado uma eleição com chapa pura, nos deu autonomia e liberdade para construir essa equipe. Então, eu posso dizer isso que é bom também, né, Estela? Poxa, foi muito aí. Bom. Poxa. Então, a gente não teve que fatiar nada. Tivemos, eu e o Renato, a possibilidade de construir uma equipe bastante técnica. Mas eu digo que na política, gestão e política caminham juntos. Só que uma jamais pode cruzar o caminho da outra. Mas dá para ser extremamente técnico e gestor? Não. Dá para ser extremamente político? Também não. Então caminham juntos, mas sem cruzar caminhos um do outro. E nós tivemos essa possibilidade, construímos uma equipe técnica. Claro que precisamos que tenhamos um olhar também político, mas para esse começo de governo posso dizer que nós fomos assim privilegiados, abençoados de poder construir essa equipe. E eu costumo sempre elogiar e dizer que nós temos uma equipe que tem brilho nos olhos. Tem que ser, né? Você tem que ter tesão de trabalhar, não adianta, exatamente, né? E a gente começou uma gestão, claro, com muitas dificuldades.
encontramos tudo redondo, não. A nossa cidade passou por turbulências. Tivemos um vice-prefeito que virou prefeito com poucos meses de governo. Até digo que conseguiu dar uma arrumada na casa, mas nos resta muita coisa ainda para arrumar essa casa. Então nós estamos ainda vivendo um momento de ajeitar, de arrumar. Eu digo que esses 6 meses foram 6 meses ainda de transição, porque pegamos muitas obras andando, temos que dar finalidade, não é porque começamos um governo, não queremos nada do que foi do outro, não, é uma questão de responsabilidade, dar continuidade, finalizar. Tivemos muitas obras, por exemplo, que exigiram contrapartidas, e daí a capacidade de investimento de uma prefeitura é pequena, em torno de 6%, 8%, então é praticamente o recurso para dar contrapartidas, mas também já tivemos um olhar diferente para isso. No primeiro mês de governo, encaminhamos o pedido de vários projetos, mandamos fazer vários projetos, até porque a gente considera o setor, a Secretaria de Planejamento, coração de uma gestão. Então, até brinco com os vereadores, não só com os nossos, com todos, querem pedir dinheiro para o seu parlamentar, passam no planejamento, pegam um projeto e botam debaixo do braço. Vai, escolhe, tem vários para escolher. Por quê? Porque muitas vezes o vereador vai lá e pede um recurso para o deputado. Ele deu 200 mil, mas ele queria pavimentar a rua lá de uma comunidade que ele se comprometeu ou prometeu, mas daí a rua é 350. Onde é que fica o outro 150? Contrapartida. Então agora pega o projeto é 325, bate na porta do seu deputado e diga: deputado, eu quero pavimentar essa rua. É 325. Entendi, faz direitinho. Então agora vamos ver que esse dinheiro que seria dado para tanta contrapartida, ele consiga crescer e a gente fazer uma obra que não estava pensada assim de forma... Uma obra maior, uma obra de mais imponência, uma obra mais significativa, que a gente consiga fazer. Se você é de dar soco na mesa ou não? O que te tira do sério, de verdade? Então, eu sempre sou da paz, eu sempre sou do diálogo, mas também... Mas você parece ser muito correto, você parece ser muito... Olha, se tem uma coisa, aquilo que eu falei, se tem uma coisa que me tira um pouco do sério, ou uma incomodação, é às vezes uma injustiça... uma mentira, então isso me tira do sério. Machuca daí, né? Machuca, mas daí eu reajo. Daí eu sou de reagir, daí eu... Sai do... desce do salto. Reajo no sentido de... esse lado que no dia a dia eu lido com as pessoas, daí eu sei ficar braba. Sabe? Eu sei. Principalmente uma injustiça. Eu, diante de uma injustiça, eu viro uma leoa. Seja em qualquer situação, pode ser na administração, pode ser no dia a dia. Se eu estiver caminhando numa calçada que eu vejo alguma coisa que está errado, eu tenho uma atitude. Estela, mas você fala, por exemplo, disso, né? O tempo vai nos ensinando que nem todo problema tem solução e nem todo problema precisa ser solucionado, né? Isso é uma verdade para o prefeito também? Sim. Tem que acompanhar ele. Isso acalma a gente não vai resolver o problema do mundo, mas aquilo que eu fizer vai ser bom para algumas pessoas, para um grupo de pessoas, para um coletivo, para uma comunidade. Então, para alguém vai fazer a diferença. Legado para você faz sentido? A palavra legado, ela faz sentido para ti? Sim, faz. Principalmente em todos os aspectos da vida. Mas deixar um legado, deixar algo que possa... marcar, não a minha vida, não a Estela como prefeita deixou isso, mas que possa ser significativo para as pessoas lá na frente. Por isso que eu falo muito da questão do futuro. O que além do dia a dia, além de dar resolução para o cotidiano da saúde e da educação e do social e da infraestrutura, o que nós podemos deixar para o futuro? Isso para mim é um legado. Então, por exemplo, nós temos um foco bem importante na questão do turismo. Para isso, nós temos agora algumas tomadas de decisões que até não estavam previstas no plano de governo. Afloraram e vimos isso com bons olhos para garantir o futuro. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estávamos falando muito da questão do vinho, de focar na questão da produção de uva. Nós temos em Uruçanga 2 cantinas centenárias, que uma já está tombada pelo patrimônio histórico e está precisando agora de recuperação, de revitalização, e uma outra
que nós tivemos, o entorno dela foi para leilão o ano passado. E agora, aonde essa vinícola está, iria para leilão. Então, nós, no mês de janeiro, e ela é uma vinícola, eu acredito que ela é a mais antiga de Santa Catarina, se não for umas do sul. Ela tem 43 tinas, todas de tijolos. Não existe por aqui nenhuma vinícola que tenha essa especificação. No mês de janeiro a gente iniciou um processo silencioso de tombamento. Tá. E nós conseguimos salvar essa cantina. Para mim isso é um legado para o futuro. Naquele momento estava nas minhas mãos garantir esse legado, garantir essa história de Uruçanga para as próximas gerações. Então estava nas minhas mãos não deixar que aquilo ali fosse para o leilão e que fosse tombada no dia seguinte, tombada de verdade, destruída, tombada né? ao chão, né? Então isso eu vejo isso aqui como uma coisa assim positiva para o futuro. Se alguém me disser, isso é um legado? Ó, tem uma pergunta para você aqui. Mano Bonacera, pergunta sobre a ligação Caeté-Siderópolis. Quem tá perguntando, Luiz Pacanhã, que tá perguntando para você. Então, olha aí, Luiz, nós falamos disso hoje no período da manhã. Tá. Então, existe um projeto, é uma SC, é uma estrada estadual. Existe um projeto já pronto, inclusive inclui nesse projeto uma alça, um anel de contorno que vai tirar todo o trânsito do centro de Uruçanga, porque se você vier de Criciúma hoje e quiser ir a Siderópolis, passando por Uruçanga, tem que passar pelo centro. E nós temos duas empresas, uma no Rio Deserto e uma no Rio Carvão, que tem a matéria-prima que vem do exterior e são caminhões bitrem que transitam no centro de Uruçanga. Então, poder tirar esse trânsito é algo que está pensado no futuro. É uma rodovia estadual, vai precisar de investimentos do Estado e também abre um corredor que vai de encontro com Treviso e aquela estrada que vai a Lauro Miller e que também dá acesso à Serra do Rio do Rastro. São projetos, são demandas. Vai ser possível, nesses 4 anos de governo, o encaminhamento, sim. Nós vamos fazer vários encaminhamentos. Por exemplo, a revitalização de Uruçanga, a Morro da Fumaça, que é o nosso corredor para 101. Foi feito agora uma manutenção, mas é uma estrada que futuramente precisa de duplicação. Uruçanga-Orleans está bastante danificado, precisa de revitalização. Então, nós temos muitas frentes para encaminhar. Vamos vencer todas? Não. Eu sou muito tranquila quando eu sei que não vamos vencer todas. Mas encaminhar, sim. Porque se no dia 2 de janeiro, nós tivéssemos chego e tivéssemos projetos prontos, era mais fácil. Mas assim, se nós conseguirmos deixar alguns projetos prontos para uma próxima governança, eu já vou sair muito feliz dessa gestão. Então, posso dizer por Luiz que é uma estrada que já tem um projeto pronto e nós estamos nesse momento, Luiz, focado na rodovia dos Mineiros, porque a gente quer abrir esse corredor para a Serra do Rio do Rastro, mas a gente também, paralelo a isso, logo em seguida nós vamos bater na porta do governo para ele viabilizar esse novo projeto. Temos um outro também que é via Pedras Grandes, Rony Zariboni, é o segundo passo a ser dado. Então vamos caminhar, só não dá para bater na porta do governador e pedir 2 coisas ao mesmo tempo. Tem que ser uma por vez, então tem que ser uma de cada vez. A hora que ele bater martelo de uma, a gente parte para outra. Perfeita, não dá tempo para mais nada. Obrigado pelo carinho, baita papo. Obrigado. Que pena. Você tá preocupada que o papo que seria, o que nós vamos falar? Então... Eu vou saber o que nós vamos falar, eu não sei o que nós vamos falar, nós vamos conversar. Então, falamos um pouco da vida, da Estela, um pouco da governança. Então, muito obrigada, foi um prazer poder trazer um pouquinho de Uruçanga. Queremos que Uruçanga prospere, queremos que Uruçanga cresça, principalmente em qualidade de vida, em oportunidade para as pessoas, e que Uruçanga continue sendo essa cidade acolhedora, segura, né? Uma cidade onde que a gente vive bem. Obrigado, prefeita Estela Talamini de Uruçanga, comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, somos todos humanos e gostamos de um bom vinho, né? Se for de Uruçanga, melhor ainda. A música